Você já se perguntou do por que alguém pode ficar gigante ou bem baixinho? Ou quem decide se você vai ter barbas ou seios? Hoje falaremos do sistema endócrino. O sistema endócrino é formado por várias glândulas que produzem hormônios. Esses hormônios são como mensageiros químicos. Eles são levados pelo sangue até os órgãos e ajudam a controlar várias funções do corpo. Uma diferença importante é entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso usa impulsos elétricos. Ele é muito rápido, mas a resposta dura pouco tempo. Já o sistema endócrino funciona com hormônios no sangue. Ele é mais lento, mas o efeito dura mais tempo. As principais funções do sistema endócrino são controlar o metabolismo, o crescimento, a reprodução, o sono e até mesmo o humor. Agora vamos falar um pouco sobre as glândulas e os órgãos do sistema endócrino e os seus hormônios. Vamos começar com o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura do cérebro que funciona como o centro de comando do sistema endócrino. Ele conecta ao sistema nervoso a hipófise e regula a liberação de hormônios que controlam várias funções do corpo, como crescimento, metabolismo, temperatura, fome, sede, sono e reprodução. Agora a hipófise, ou glândula pituitária, como alguns chamam. Ela se localiza abaixo do hipotálamo. A hipófise é conhecida como a glândula mestra, porque regula outras glândulas endócrinas. Ela é dividida em hipófise anterior e hipófise posterior. A hipófise anterior produz hormônios que estimulam outras glândulas, como TSH, LH e FSH, e hormônios que afetam diretamente o corpo, como GH e prolactina. Hipófise posterior armazena e libera hormônios produzidos pelo hipotálamo. Tireoide. Localizada na região anterior do pescoço, a tireoide produz hormônios que regulam o metabolismo do corpo, crescimento, desenvolvimento e funções cardiovasculares. Produz principalmente T3, T4 e calcitonina. Paratireoide são quatro pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide. Produzem o paratormônio PTH, que regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue e ossos. Pâncreas tem função dupla: a exócrina, da digestão, que é o que não nos interessa no momento, e a endócrina dos hormônios, que essa sim nos interessa. As células endócrinas produzem insulina e glucagon, essenciais para o controle da glicose no sangue. Glândulas suprarrenais, localizadas acima de cada rim, são compostas por córtex e a medula. O córtex produz cortisol, aldosterona e hormônios sexuais. Já a medula produz adrenalina e noradrenalina, que preparam o corpo para situações de estresse. Temos a glândula pineal, que é uma pequena glândula no cérebro, responsável pela produção de melatonina, o hormônio que regula o ciclo do sono-vigília. Os ovários nas mulheres. Localizados na pelve, produzem hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona, que controlam o ciclo menstrual, a fertilidade e características sexuais secundárias das mulheres. Os testículos nos homens, localizados no escroto, produzem testosterona, que regula a produção de esperma e características sexuais masculinas. Os hormônios do sistema endócrino, vamos falar sobre eles finalmente. Começando pelo GH, o hormônio do crescimento. Produzido pela hipófise, estimula o crescimento dos ossos, músculos e tecidos e ajuda a metabolizar proteínas, gorduras e carboidratos. Prolactina, hormônio da hipófise, também responsável pela produção de leite nas glândulas mamárias após o parto e também influencia funções imunológicas. TSH, hormônio estimulante da tireoide. Produzido pela hipófise, estimula a tireoide a liberar T3 e T4, controlando o metabolismo e crescimento corporal. O LH, hormônio luteinizante, presente em homens e mulheres, nas mulheres estimula a ovulação e a produção de progesterona. Nos homens, estimula a produção de testosterona nos testículos. FSH, hormônio folículo estimulante. Também presente nos dois sexos, nas mulheres, estimula o crescimento dos folículos ovarianos, nos homens, estimula a produção de esperma. O T3, triodotironina e T4, tiroxina, hormônios da tireoide que controlam o metabolismo, crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso e cardiovascular. Calcitonina, produzida pela tireoide, produz os níveis de cálcio no sangue e promove o depósito de cálcio nos ossos. Paratormônio PTH, produzido pelas paratireoides, aumenta os níveis de cálcio no sangue, atuando nos ossos, rins e intestino. Insulina,
produzida pelo pâncreas, reduz a glicose no sangue, facilitando sua entrada nas células. Glucagon, também produzido pelo pâncreas, aumenta os níveis de glicose no sangue para estimular a quebra de glicogênio no fígado. Adrenalina, produzida pela medula das suprarrenais, prepara o corpo para situações de estresse, aumentando a sua frequência cardíaca, pressão e energia disponível. Cortisol, hormônio do estresse, produzido pelo córtex das suprarrenais, regula o metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, além de reduzir inflamações. Aldosterona, produzido pelo córtex das suprarrenais, regula os níveis de sódio e potássio, controlando a pressão arterial e equilíbrio hídrico. Melatonina, produzida pela glândula pineal, regula os ciclos de sono e vigília e influencia o ritmo circadiano. Estrogênio, hormônio feminino que regula o desenvolvimento sexual, ciclo menstrual e características secundárias como seios e distribuição de gordura. Progesterona, também feminina. Esse hormônio prepara o útero para a gravidez e mantém a gestação. Já a testosterona é um hormônio masculino que libera a produção de esperma, libido e características sexuais secundárias como pelos faciais e voz grossa. ADH, hormônio antidiurético e vasopressina. Produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise posterior, mantém água no corpo e regula a pressão arterial. A ocitocinina, produzido pelo hipotálamo e liberado pela hipófise posterior, estimula contrações uterinas e ejeção de leite. Somatostatina, produzida pelo pâncreas, inibe a secreção da insulina e glucagon e regula funções digestivas e crescimento. Agora eu vou falar como funciona o sistema endócrino. As glândulas endócrinas, como a hipofise, tireoide, adrenais, pâncreas, gonadas e outras que produzem hormônios que são liberados diretamente na corrente sanguínea. Esses hormônios são mensageiros químicos que viajam pelo sangue para alcançar órgãos e células-alvo. O sangue transporta os hormônios até os órgãos-alvo, que possuem receptores específicos para cada tipo de hormônio, garantindo que a mensagem hormonal seja recebida apenas pelas células certas. Quando o hormônio se liga ao receptor da célula-alvo, desencadeia uma resposta que pode incluir, estimular ou inibir processos celulares, regular o metabolismo, o crescimento, a reprodução, o humor, o equilíbrio e outras funções essenciais para o organismo. O sistema endócrino utiliza principalmente o mecanismo de retroalimentação negativa para manter o equilíbrio hormonal. Por exemplo, se a quantidade do hormônio tiroxina está alta, o hipotálamo e a hipófise diminuem os sinais de estímulo para reduzir sua produção. Se estiver baixa, eles aumentam o estímulo. Isso evita excessos ou déficits hormonais no corpo. Em resumo, o sistema endócrino controla e mantém o equilíbrio interno do corpo. Permite que o organismo responda a mudanças tanto internas quanto externas. Ele faz isso por meio da produção, transporte e ação dos hormônios, regulados por mecanismo de retroalimentação para garantir o funcionamento harmonioso do corpo. A diabetes é uma doença na qual o organismo não produz insulina suficiente ou não responde adequadamente a ela, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. A insulina produzida pelo pâncreas é o hormônio responsável por permitir a entrada da glicose nas células, onde é usado como energia. Se a glicose se acumula no sangue, pode levar a complicações nos vasos sanguíneos, olhos, rins e nervos. Hipotireoidismo e hipertireoidismo. Hipertireoidismo, condição em que a tireoide produz quantidade insuficiente de hormônios T3 e T4, diminuindo o metabolismo do corpo. Hipertireoidismo ocorre quando a tireoide produz hormônios em excesso, acelerando o metabolismo e funções corporais. Exemplos de sintomas de hipertireoidismo incluem insônia, batimentos acelerados, agitação, suor excessivo e a queda de cabelo. Gigantismo ou nanismo. O gigantismo é um distúrbio causado por produção em excesso de GH, hormônio do crescimento, geralmente devido a uma adenoma tumor benigno na hipofise. Isso ocorre antes do fechamento das epífises ósseas, levando a aquecimento excessivo de altura. O nanismo hipofisário resulta de diferença de GH, causado crescimento abaixo do esperado. Ambos estão relacionados ao funcionamento anormal da hipófise. Doença de Addison. A doença de Addison, ou insuficiência adrenal primária, é uma condição rara e crônica em que as glândulas
suprarrenais falham em produzir hormônios essenciais, principalmente cortisol e aldosterona. Isso frequentemente ocorre devido a uma reação autoimune que danifica o córtex adrenal. Sintomas incluem fadiga, perda de peso, pressão baixa e hiperpigmentação da pele. Sem tratamento pode evoluir para uma crise adrenal, possivelmente fatal. SOP, síndrome dos ovários policísticos. A SOP é um distúrbio hormonal muito comum em mulheres em idade reprodutiva, caracterizados por presença de múltiplos cistos nos ovários, menstruação irregular ou ausente, excesso de hormônios masculinos, andrógenos, manifestação sem acne, hirsutismo pelos em excesso e obesidade, metabolismo alterado. Além disso, pode estar associado à resistência à insulina, aumentando o risco de diabetes gestacional e infertilidade. Agora vamos citar algumas curiosidades sobre glândulas e hormônios. A hipófise é uma glândula bem pequena, do tamanho de uma ervilha, mas é chamada de glândula mestra, porque controla várias outras glândulas do corpo. O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse, pois ajuda o corpo a reagir em situações de pressão ou perigo. O pâncreas é uma glândula especial, porque é endócrina, produz insulina e glucagon para controlar o açúcar no sangue. E também exócrina, produz enzimas que ajudam na digestão. A melatonina é o hormônio que regula o sono. Ela faz a gente dormir à noite e ficar acordado de dia. Esse hormônio também pode ser vendido como suplemento. E por último temos a adrenalina. É usada pelo corpo em situações de emergência. Ela acelera os batimentos cardíacos, aumenta a respiração e dá energia extra. Em hospitais, a adrenalina também é usada em emergências médicas, como em paradas cardíacas ou reações alérgicas graves. Em resumo, o sistema endócrino é essencial para manter o equilíbrio do corpo. Ele controla desde coisas simples, como o sono, até processos muito importantes, como o crescimento e a reprodução. Mesmo sendo mais lento que o sistema nervoso, ele é fundamental para que o corpo funcione corretamente. E assim concluímos este vídeo. Agradeço a atenção e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.